Então, eu vou comentar um pouquinho sobre um caso muito especial que eu tive alguns dias atrás, de uma paciente que tinha um diagnóstico de um tumor suspeito para câncer no ovário, né? Então, a gente lança a mão da biópsia de congelação nesses casos para ajudar na decisão no intraoperatório. Vou explicar um pouquinho melhor. Eu não sei se todo mundo sabe, quando a gente recebe uma paciente com um tumor suspeito de ovário, o que é um tumor suspeito? É quando o radiologista, ele avalia essa imagem, que pode ser tanto por ultrassom quanto por ressonância, e ele fala que tem algumas características sugestivas de que isso pode não ser um tumor benigno. Então, essa paciente que tem essa imagem sugestiva, né, essa imagem suspeita, ela não pode ser biopsiada se esse tumor é restrito ao ovário, ou seja, se ele está ali só naquele lugar. Por quê? Porque se eventualmente isso for realmente um tumor maligno, a gente corre o risco disso se espalhar e aí piorar o prognóstico dessa paciente. E aí, nesses casos, a gente vai ter que se virar lá na hora da cirurgia para definir qual que vai ser o tamanho da cirurgia. E isso é muito importante porque nos casos em que a gente não tem um diagnóstico de tumor maligno, ou seja, a congelação falou que é benigno ou falou que não sei, essa cirurgia vai ser menor, né? Então, quando a gente está falando de tumores benignos, geralmente ou a gente tira somente o cisto ou a gente tira somente aquele ovário acometido e não vai fazer mais nada para essa paciente. Então, se o patologista ele responde pra gente naquele momento que trata-se de um tumor maligno, a gente vai ter que complementar essa cirurgia. Como assim? Então, toda vez que a gente está diante de câncer, a gente precisa fazer um que a gente chama de estadiamento, que é basicamente definir aonde que o tumor está, se ele está restrito àquele ovário ou se ele já se espalhou. E aí a cirurgia ela tem outras etapas que vai ser definido ali no intraoperatório, se vão precisar ser feitas ou não. Então, a biópsia por congelação, na verdade, é uma etapa adicional que a gente vai lançar a mão nos casos de tumores suspeitos para serem algum tipo de câncer. Então, se a gente tem uma paciente que tem um exame de imagem que tem um grau de suspeição grande, a gente vai pedir sim para um colega patologista estar lá com a gente no centro cirúrgico. E aí, quando a gente tirar esse ovário, a gente dá para ele congela. Para quê? Para conseguir fatiar e fazer uma lâmina que ele vai ler, né? Ele vai olhar essa lâmina ali na hora. Então, lá na hora, ele vai falar, a resposta que ele dá para nós cirurgiões podem ser 3 possibilidades. Então, ele pode falar, é um tumor benigno, é um tumor maligno, ou ele pode falar, não sei. Por que não sei? Porque, com base no material que ele leu, ele não consegue definir se é maligno ou se é benigno, então ele vai precisar de exames adicionais. E esse tumor, independente de ter sido congelado ou não, ele vai passar pela análise do patologista no pós-operatório, e isso geralmente demora aí alguns dias, não sai na hora. Então, a importância da congelação é justamente ajudar nessa decisão. Para quê? Para a paciente não ter que, eventualmente, ser submetida a um segundo procedimento cirúrgico. Então, o nosso objetivo é que ela seja mais adequadamente tratada o mais rápido possível. Então, só para finalizar e deixar claro, são alguns casos que a gente vai precisar e que a gente vai lançar mão da biópsia de congelação. Ela não é feita em toda a cirurgia, e por isso que, eventualmente, a gente precisa de uma equipe bem especializada para a gente conseguir fazer todo esse tratamento. E é claro que, se isso for o seu caso, tudo isso vai ser explicado muito minuciosamente, com todos os detalhes, para você entender quais são as possibilidades e o que vai acontecer com você no dia da cirurgia.